dia a todas, bom dia a todos. Sejam realmente muito bem-vindas, muito bem-vindos a esse segundo dia do Encontro de Mentalidades Matemáticas. Sem mais delongas, a gente vai ter agora nessa mesa uma discussão para poder compartilhar o que aconteceu nas salas de apresentações, nos grupos de trabalhos que vocês participaram ontem, mas como ao mesmo tempo estavam rolando outras discussões nas salas ao lado e apesar da gente ter a mentalidade de crescimento, a gente só ocupa um espaço em cada instante, não deu para participar de todas as salas, mas certamente vocês passaram o olho em alguns resumos das outras salas e ficaram curiosas, curiosos de saber o que rolou lá na outra sala, como é que foi esse trabalho. Então agora a gente vai ter a oportunidade para que as coordenadoras de cada grupo de trabalho comentem um pouquinho sobre o que aconteceu em cada sala e a gente também vai ter um tempo para perguntas, para discussões a partir dessa apresentação. Combinamos aqui, agora há pouco, de fazer em dois momentos, porque nas salas presenciais a gente teve a subdivisão por eixos. Então, eixo 1, eixo 2, eixo 3, e a sala online, que ficou sob responsabilidade do professor Fábio e da Janaína. Cadê a Jana? Está a Jana ali? A gente faz a discussão em seguida, porque foi uma sala em que já houve uma miscelânea dos 4 eixos propostos. Então, só para lembrar, né, meu nome é Valéria, eu estive no eixo 1 junto com a Évila. A gente já juntou as duas turmas porque acreditamos que ia ser melhor para todo mundo, né? E daí, nessa junção das duas coisas, eu tenho que explicar uma coisa para vocês. Eu penso muito e minha cabeça dá looping. E daí, quando ela dá looping, eu faço um mapa mental. E daí o pessoal da mesa aqui ficou muito bravo porque eu fiz um mapa mental. Mas é o jeito que eu penso e eu não consigo pensar de outro jeito, tá? Então talvez vocês nem consigam ler aqui porque é a minha cabeça, né? Então isto é mais ou menos como eu pensei durante a sessão. E quem estava lá estava vendo que a Valéria estava anotando coisas, etc., porque eu tenho essa questão de, né, de pensar mil coisas e daí como é que a gente vai sintetizar isso? Eu preciso disso, eu preciso desse apoio. Então, na nossa sessão, minha e da Evelyn, a gente teve relatos de experiência e a gente teve pesquisa. Nós tivemos 3 pesquisas e 4 relatos de experiência. E o que foi muito interessante, que eu achei, pelo menos, é que deu bastante discussão. Então, quando eu fiz essas conexões aí, na verdade, foram os questionamentos que as pessoas foram fazendo e que eu fui anotando. E hoje, logicamente, ontem não dava para eu responder isso, mas eu acordei às 5h30 da manhã, com a minha cabeça toda, e daí fiz esse mapa mental. E daí a gente vê assim, né? A gente teve o Divaldo e a gente teve as diferentes formas de registro e essa aplicação junto com o MM. Depois a gente teve uma aproximação do curso de férias com a teoria do pensamento crítico e criativo. E depois tivemos, e se eu errar, o que acontece? Uma pesquisa científica também. E de relatos a gente teve o perímetro, está lá as bandeirinhas, né, para quem assistiu. Depois tivemos frações, vejo, penso e pergunto, obrigada. Depois eu tinha percepção do trabalho em grupo, que foi a aplicação de jogos, e a semana da matemática. E a partir daí vários questionamentos, né? Como é que é o engajamento, a questão do pertencimento, da equidade. E daí eu comecei a ver que tudo se conectava. E assim, indícios de estímulo e motivação, o que estamos comemorando, né? Porque, de repente, poxa, o aluno acertou, a gente comemorou todo mundo junto. Daí já veio uma pergunta, mas olha, o que a gente está comemorando? Né? E essa união entre pesquisa e relatos de experiência, né? Ficou uma pergunta em aberta, que eu vou deixar, o que não funcionou para todos, e quais os pontos em comum.
Daí os pontos em comum, daí isso daqui já não achei tão legal, né, porque já é uma síntese da síntese, etcétera. Mas quando eu fiz esse mapa, eu falei: "Gente, está tudo junto", né, então a gente não deveria separar relatos de experiência de pesquisa. É lógico que tem uma fundamentação maior acadêmica na pesquisa, mas a gente tem que fazer essa ligação. E daí, a pergunta que eu comecei a fazer aqui era: o que nos preocupa? E daí, dentro desse do que nos preocupa, apareceram as perguntas, né. E daí, assim, estímulo, espera aí que eu vou ter que mudar aqui, motivação, diversidade de registros, atitudes dos estudantes, atitudes dos responsáveis, quando a gente teve a semana lá da matemática, atitudes dos professores, equidade e, ao mesmo tempo, diversidade em sala de aula, como é que a gente vai lidar com isso? Evidências de aprendizagem, engajamento com a atividade com a família. Então, isso foi mais ou menos o que eu pensei assistindo a minha sessão junto com a Évila, né. E eu realmente precisei de todo esse processo para conseguir fazer esse breve o que eu percebi. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar todos os trabalhos, né, porque contribuiu muito para a nossa prática. E eu fiquei pensando também sobre algumas coisas, né? Quando a gente ouviu os trabalhos de comunicação científica, eu fico pensando como fazer tanta informação boa, tanto conhecimento produzido chegar para os professores, né? Porque a gente precisa ter esse conhecimento para melhorar a nossa prática, né? Para refletir. Então, isso é que vai ajudar esses conhecimentos a gente tomar decisões na sala de aula, né? Que caminho eu vou percorrer, já que agora eu tenho um conhecimento produzido, né? Se eu sei quando alguém traz que a representação é importante, né, que a criatividade no processo de aprendizagem é importante, então a gente precisa tomar conhecimento, né, desse conhecimento produzido. E como que a gente faz isso? Né, divulgar, ampliar esse conhecimento para toda uma rede, porque senão a gente só fica no superficial, né? Eu só pego o livro e pratico o que está lá, né? Então eu preciso ter esse conhecimento. Eu fiquei pensando, como que a gente faz para alcançar mais professores, né, ter acesso a essas pesquisas? O que eu percebi, né? Muitos professores preocupados em aproximar a matemática da nossa vida cotidiana à matemática da escola, né? Não pode ser duas coisas diferentes. A mesma matemática do cotidiano, de quando eu vou ao supermercado, de quando eu preciso comprar ladrilhos para minha casa, né? Tem que ser a matemática da escola também. Então, muitos professores preocupados em aproximar essa matemática, né? Tem que ser uma coisa única. E o que há em comum em todas as práticas, alunos como protagonistas, né? A gente viu muitos professores trabalhando com a questão dos grupos, a importância de misturar saberes diferentes, né? Ontem nós participamos de uma atividade e se a gente pensar o quanto meu amigo, com um saber diferente dele, contribuiu para fazer aquela atividade, né? Para chegar a um resultado, para pensar em uma estratégia. Então, como é importante também a gente mesclar esses alunos com conhecimentos diferentes, né? Às vezes a gente acha, vou colocar aluno que é conhecimento parecido. Não, a gente coloca aluno com conhecimento diferente, para um ir contribuindo com o outro, né? Porque às vezes a gente acha que aquele aluno é bom, mas ele é bom em quê? Ele é bom em ouvir? Ele é bom em criticar com respeito, né? Argumentar com o outro? Será que ele é bom em comunicar o pensamento dele de uma forma clara? Né? Então, o que é ser esse aluno bom? Então, por isso a importância de mesclar, porque todos nós aqui temos conhecimentos diferentes, né? E esses conhecimentos que vão ajudando a construir outros pensamentos. Então, a gente viu que o trabalho em grupo é um trabalho eficaz. E outro destaque também, acho que ficou muito claro, a questão do planejamento, né? Quanto é importante esse planejamento? Eu conhecer a minha turma, né? As professoras trouxeram. Na minha turma funciona desse jeito. Então, eu vou partir nesse caminho. A gente viu uma rede que
fez com muito carinho um cardápio de atividades de mentalidades matemáticas, né? Então, olha que planejamento cuidadoso para o aluno, para o professor ter segurança, escolher aquela atividade que ele mais se sente seguro, né? Que ele conhece para aplicar com seus alunos. Esse planejamento também respeitou as etapas de desenvolvimento da criança, que eles conseguiram fazer desde a educação infantil, né, respeitando os limites das idades, o que eles podem fazer. Então, na educação infantil, o que eu trabalho? As representações, né? Eles vão contar nos dedinhos, sim, porque isso é importante, porque faz parte da construção social da matemática, né? E eles conseguiram envolver também outras disciplinas, porque mentalidade de matemática, quando a gente fala em mentalidades, a gente pensa em atitudes, né? Qual é a minha postura diante de uma resolução de problemas? E aí elas conseguiram, né, trazer bem isso. Então, foi na educação infantil, no ensino fundamental. Como eles engajaram os pais também nesse trabalho todo, porque é importante, né? A gente tem que mostrar para os pais como é que isso acontece, para eles entenderem melhor e também ser os nossos apoios. O uso da borracha também, né? Usa ou não usa borracha, né? Então, trouxe um questionamento que quando a gente usa a borracha, quando a gente, né, apaga as marcas do nosso processo de conhecimento, de como eu pensei, né? Então, não usem a borracha, né? Deixa lá, proíbe o aluno de usar a borracha. Deixa a sua borracha guardadinha. Gostei muito, viu, André? E acho que foi isso. Bom, no meu grupo de trabalho, nós estávamos com os anos finais, né? Então, ensino fundamental 2. E nós tivemos a apresentação de 4 trabalhos que me chamou mais atenção nos relatos, né? É que todos partiram de algum ponto de incômodo do professor com relação à postura que os alunos tinham com relação à matemática, né? Então, por exemplo, o trabalho que trouxe, né, sobre a linguagem algébrica, queria quebrar o medo dos alunos com relação às letras na matemática, né? Então, os alunos nem sabem o que está acontecendo, mas eles já escutam da sociedade que a hora que entra a letra, já era, né? Matemática acabou, agora é só desespero. Então, foi no sentido de quebrar, né, este medo, né, e fazer sentido para eles a existência daquelas letras na matemática, né? Por que que a gente vai chegar lá? Teve um trabalho que quis quebrar a postura dos alunos que acreditavam que existem cérebros matemáticos. Então, tem gente que nasce com cérebro matemático e, no caso deles, eles não nasceram com cérebros matemáticos, né? Então, trouxe as intervenções dos jogos para encantar os alunos, né, pela ludicidade, né? E muitos se viram, na verdade, construtores, né, de várias regras dentro dos jogos, o que é muito um cérebro matemático, né? Então, na construção de quebrar esse estigma de que existem, né, cérebros matemáticos. Teve um trabalho também que queria dar o empoderamento, né, o protagonismo, né? Então, os alunos se sentirem também capazes de fazer matemática, de ensinar matemática para um colega, né? De descobrir novas coisas sobre a matemática. E também o estigma de gênero. Esse foi um dos trabalhos, acho que mais impactou na nossa apresentação do grupo de trabalho, porque a própria professora trouxe um relato pessoal, né, de que ela tinha também essa mentalidade de não... A mulher não é muito das exatas, né? Tinha essa questão envolvida nela e como o projeto em que ela se colocou transformou tantas alunas delas que não acreditavam em si, não acreditavam que elas eram capazes de fazer. Os meninos na sala de aula sempre eram quem respondia a tudo, quem se destacava, e as meninas ficavam no cantinho, né? E como isso mudou também a visão da própria professora, né? E como ela se viu como referência para mudar a vida dessas meninas, né? A professora se colocando ali como referência, como mulher matemática, trazendo esse poder para as meninas e as meninas mudando completamente, né? De alguém que meio que dormia na sala de aula, né? Não queria saber, para alguém que saiu do projeto falando: eu vou entrar na universidade, eu vou estar lá também, né? Então foi um dos momentos assim, né? Que é uma quebra, né? Que para além da aquisição do conhecimento matemático, eu acho que o que geriu muito o nosso grupo de trabalho foi essa sensação de
modificar as atitudes dos alunos, né? As posturas que ele tem com relação a essa capacidade de aprender matemática, né? Quando a gente encoraja, né, esse empoderamento da matemática, muitas coisas acontecem, né? Então a gente consegue desconstruir esses estigmas, superar traumas, né? Porque a gente está nos anos finais ali, né? Então tinha turmas de 7º, de 9º, né, que foram apresentados. Os alunos já chegam com muitos traumas. E eles ainda têm muito chão pela frente na carreira escolar, a gente sabe, né? O ensino médio é uma porta depois que eles precisam superar, depois a faculdade e o que quer que eles sejam, né, na vida. E quando eles se descobrem, né, capazes de fazer matemática, acaba, né, o medo da generalização. Eles conseguem, né, discutir, ter mais propriedade para se colocar, para construir novas matemáticas, né? Se apropriar, né, dela, conseguir falar para o colega, se você fizer assim, assim, assado, né? Ter esse poder de também saber matemática, né? E isso traz, né, o que muitos professores falaram, né, que é a aprendizagem com significado, né? Porque o que é o significado, né? Cada um acho que tem uma séria interpretação, né? O que seria essa aprendizagem com significado, né? Pelos relatos que trouxemos ontem, para mim o significado saiu quando o aluno se empoderou, né, daquele momento. Aquele é o significado. Ele sabe que ele pode fazer também aquilo, né? E aí a gente discutiu, fomos além, né? Passamos a partir dessas posturas também quais os entraves que nos trazem, né? A luta contra as regras que algumas escolas têm que seguir, né? A questão das famílias cobrando, né, outra matemática que não a que a gente está querendo desenvolver, né? Então a gente foi trazendo e perpetuando e viu que tudo se conecta, né? Não dá para a gente, infelizmente, né, na escola só mudar ali nossa sala de aula e achar que acabou, né, os problemas. Não, a gente vai enfrentar muitos problemas para além daquilo, né? Quando a gente muda a nossa sala de aula, vamos ter que enfrentar, né? Muitas vezes a gestão escolar, as famílias, porque o sistema está colocado, né? Posto em funcionamento de um jeito. E muitas vezes o que a gente quer fazer vai contra muitas coisas que estão postas, né, por esse sistema e pela cultura, né, que nós temos aqui no Brasil de como tem que ser o ensino da matemática, né? As famílias ainda acreditam, né, que os alunos têm que decorar as coisas, têm que memorizar, têm que ser rápido fazendo aquilo, né? Então a gente viu que tudo o que a gente faz, né, no planejamento se conecta. E algo que foi pensando, né, fugindo um pouco agora do MM, mas sendo também os professores se sentindo, né, valorizados por poderem trazer esses relatos de experiências, né? A gente até, eu lembro, teve alguém que falou, né? Eu achei que o que eu fazia era normal, não era importante, né? Contar para ninguém. Mas é importante, né? A gente compartilhar as nossas práticas. Tudo que a gente faz, que a gente acha que é só mais um pedacinho daquilo que a gente já devia fazer e que todo mundo está fazendo, não. A gente está vendo aqui, né? A gente tem um Brasil com quantas milhões de pessoas? Quantos estão aqui querendo, né, fazer uma diferença na educação matemática? Então, a gente tem que compartilhar para outros professores poderem acessar aquilo que estão sendo feitos, né? E eu falei para o meu grupo, né? Foi ótimo ter essa experiência de troca, porque agora eu estou saindo cheia de ideias que eu quero trazer para minha turma também e quero tentar fazer algo diferente baseado naquilo que vocês compartilharam comigo e com todos que estavam ali, né? Então, é importante, se arrisquem mais, né, a compartilhar suas práticas, que é o passo, né, que a gente precisa também para conectar, né, a pesquisa com o que a gente faz na sala de aula. A partir do momento que a gente dá visibilidade, né, para aquilo que a gente faz, é quando a gente vai conseguir agrupar mais gente, né? Vamos descobrir que mais pessoas também querem fazer diferente, só não sabem como. E aí a gente vai abrir essa porta para essa pessoa que quer também fazer diferente. Acho que era isso. Bom, vamos lá. Primeiro, a Val está falando aí que ela acordou às 5h30 da manhã, né? E ficou lá fazendo o mapa mental dela. E eu estou na casa da Val hospedada. Então, pensa meu desespero. Quando eu acordei, não 5h30 da manhã, né? E aí chego lá na sala, tá a Val no computadorzinho, assim. Val, o que você está fazendo? O slide da mesa. E eu, assim, dormindo ainda, né? Val, eu não creio que você está fazendo
um mapa mental. É só para Enfim, fazer a gente passar vergonha. só. É. Eu falei, gente, Valéria deixando a mesa. ó. Mas eu achei o máximo, só que eu confesso que eu pensei, bom, quando eu cheguei aqui, né, que eu vi que o restante não acordou 5h30 da manhã para fazer mapa mental, eu falei, pelo menos eu tô no barquinho que tem mais gente, esse barquinho não afunda, tá tudo certo. Então, simbora. Mas só para descontrair um pouco, bom, eu também fiquei numa sala de Fundamental 2 e médio, e primeiro que eu achei interessante, assim, ver na sala os trabalhos todos, eles tinham ali um fundamento numa dor do professor, né? Seja ela relacionada com a cobrança escolar de tempo, de passar conteúdo e tudo mais, e como trazer o MM, né? Tendo todas essas outras demandas também ali na escola, seja como trazer uma atividade que vai fazer com que meu aluno aprenda de uma maneira que seja significativa, que tenha conexão, que faça sentido e que a gente traga também, principalmente, essa questão da equidade, né? Cada um do seu jeito, do seu modo de pensar. Então, como que a gente traz tudo isso para a sala de aula e a gente usa isso mesmo nesse processo de aprendizagem. Uma das coisas que, assim, eu comecei a prestar atenção depois, que eu já compartilhei com alguns aqui, é que eu via muitos alunos falarem para mim, né? Professora, eu não sei fazer esse negócio. Terminou de ler o exercício, não sei fazer, não entendi. E aí eu comecei a questionar por que, que aquela criança não estava entendendo. Será que não entendeu realmente o que estava sendo pedido? Ou será que ela não sabe como começa e por isso ela já fala que não sabe, que não dá conta e que não entendeu, né? Então, será que é uma questão mesmo de português, de interpretação, que a gente costuma dizer tanto? Ou será que é porque quando a gente vai resolver um exercício, quando a gente vai tirar uma dúvida, quando o aluno fala, professora, eu não entendi, isso me ajuda? A gente já vai no quadro e resolve. E já começo no caminho certo e já termino na resposta certa. Então, para a criança, se eu não sei como começa, eu não sei fazer esse negócio. E aí, uma das coisas que eu achei legal no grupo é que, assim, os trabalhos trouxeram essa questão da investigação, que faz parte do fazer matemático, né? Então, tiveram 2 trabalhos que falaram muito da questão da investigação, né? Um dos trabalhos foi do crivo, era um crivo da Betmática, né? Acho que é isso. Em relação ao crivo de... Ai, gente, Eratóstenes. Acertei. Uhul. Eu sempre troco o S de lugar, mas ok. Então, do crivo, né, um outro crivo aí também para encontrar os números primos, há um método. E aí, nesse crivo, por exemplo, a gente consegue trabalhar a investigação, tem uma série de outras possibilidades. Então, já é uma atividade também pensando nisso, né, nesse caráter investigativo. E teve outra atividade também que trouxe isso, a Lili, eu não vi a Lili aqui hoje, mas a Lili que apresentou. Cadê você, Lili? Achei! A Lili estava sentada aqui na frente ontem, eu estou aqui ainda procurando alguém de roupa marrom aqui na frente, meio laranja. Bom, e a Lili também falou deixa eu ver qual da Lili, uma imersão nas práticas de IMM, que ela trouxe várias atividades que foram feitas, né? Então, um trabalho já contínuo, e é isso, né? Trazendo o MM não só um dia na semana, não só algo esporádico, mas trazendo isso já o ano todo, né? Já numa sequência ali que faça sentido, que tenha conexão e que tenha a ver também com o currículo, né? Com o conteúdo que tem que ser trabalhado no ano. Então, já trazer toda essa conexão também. E aí, tiveram várias atividades que a Lili trouxe. Vou compartilhar uma delas com vocês que eu achei o máximo, que ela disse que é o tal do número do dia. E ela disse ontem que o número do dia de hoje era um número muito massa, né? Que dia é hoje, gente? Vai, com vocês. Que dia é hoje? 24. Então, tá vendo? A Lili já está participando. Não é? Então a Lili já está falando ali, né? O que que vocês sabem, o que que vem à mente sobre o número 24, né? E a gente trazer isso, ela falando que ela traz isso, leva para a sala. Podem ir pensando aí, anotar no papel, depois no intervalo a gente vai conversando. Mas, enfim, pensar nisso, né? Nas características desse número, eles estão relacionados com o quê? E aí a gente traz também, a Lili trouxe alguns relatos, né? Sei lá, a idade da minha avó, a idade da minha mãe, da avó não tem jeito, né? 24, né? Tá bom, gente, ok, né? Mas, assim, dependendo do número é isso, né? Relacionar com a idade de alguém, com o número dos sapatos, sei lá, algumas coisas assim. E a gente vê essa conexão e também essa questão do senso numérico, né? O que faz sentido, o que não faz sentido. Será que 24 realmente pode ser a idade da minha avó? Já vi que não, ok? Mas
né, pode ser a idade de outra pessoa, né? Então, enfim, até de pensar um pouco nisso, né, no que faz sentido quando a gente pensa nos números ali, né, e conectar essa matemática não só com ela mesma, mas com as experiências de vida, né? Teve também uma das apresentações, acho que é João Victor, acho que eu acertei o nome, hein? Eu sou péssima com o nome, gente. Que era tarefas de MM no ensino médio, e que também foi uma discussão legal, porque é isso, o ensino médio já é um pouco mais amarrado ali, né? O foco é Enem, vestibular e tudo mais. Então, é mais difícil a gente trazer o MM para dentro daquele contexto. E a discussão dele era justamente essa: pensar e propor atividades que, né, tragam essa característica do MM, mesmo que seja no ensino médio, que tem essa outra cobrança de resultado, prova e tudo mais, né? Então, a proposta dele é justamente pensar em atividades para o ensino médio, de acordo com a abordagem de mentalidades matemáticas, e criar isso. E, bom, o João Vitor acho que está por aí, ó, o João Vitor está ali, mas trago, né, da pesquisa do João Vitor aqui, essa esse pensamento mesmo, esse questionamento e essa motivação, assim, né, para que a gente pense juntos, inclusive ajude o João Vitor também a pensar. Olha eu, João Vitor, intrometendo na sua pesquisa. Mas, assim, de criarmos juntos, né, uma das coisas que eu tenho aprendido aqui, que o pessoal fala tanto, e o Jack, da cocriação. Então, já que estamos pensando em atividades para o ensino médio com essa abordagem, então que quem aqui tem um pezinho também no ensino médio e tudo mais, né, possa também ter essa oportunidade de pensar e discutir. E o João Vitor está lá pesquisando isso, mas alguém para a gente trocar ideia, falar: João Vitor, o que você está fazendo aí? Deixa eu fazer também, deixa eu pensar junto também, né? E para a gente ir criando também essa comunidade de apoio e de suporte, né? Não só esperar os encontros, simpósios e eventos para isso acontecer, mas que a gente tenha um ao outro como apoio, como suporte também, para que a gente possa continuar as discussões para além dos encontros, para além das salas de grupos de trabalho, né? E ele traz também na pesquisa dele a modelagem matemática, que já associa aí também com o que a Pri falou, né, dessa questão do cotidiano, de já trazer um problema real e nisso a gente trazer a matemática e todos os outros princípios, né, e atitudes matemáticas para que a gente desenvolva mesmo nós, né, como seres matemáticos, e todo mundo, né, ser capaz de se ver nesse processo como um ser matemático, né, independente de crenças anteriores, mas que a gente consiga mudar isso. E uma das outras coisas é que citaram também essas questões de mentalidade na sala. Eu vi que foi mais forte no... Eu li os trabalhos, né, que vocês enviaram, então eu vi que foi mais forte nos trabalhos, estava mais claro de trazer a mentalidade fixa, a mentalidade de crescimento, que na apresentação, e até por causa do tempo, né, e tudo mais, não foi tão forte quanto na escrita, mas que citaram também e trouxeram isso, né? Então, uma das coisas para a gente pensar também de como a gente trabalha essa questão da mentalidade na sala de aula, independente, inclusive, do segmento, né? Desde a criancinha até o ensino superior, mas como que a gente traz essa questão da mentalidade e desenvolve mentalidade de crescimento também. Bom, acho que é isso, eu falo demais, né? Tem também só a comentar... A Paty também estava na sala, né, do grupo, e ela acabou trazendo também um pouquinho para a gente do que ela já tinha compartilhado de manhã. Então, bom, quem não estava na sala, né, qual era a minha sala de ontem, gente? 3, acho que era a sala 3. Em relação à pesquisa da Paty, pelo menos vocês viram antes na mesa e tal, então vocês, né, têm noção, tiveram contato, né, também aí com a pesquisa dela, com o trabalho dela, que trazia muito conversas numéricas, né, muito pautado nas conversas numéricas e tudo mais como um recurso no processo de recuperação mesmo, né, de aprendizagens matemáticas. E aí mais uma das coisas também que eu achei interessante é ver as atividades de influência presentes nessas pesquisas que foram trazidas para esse grupo, né? Eu não sei se todo mundo lembra ou sabe o que são as atividades de influência, mas são essas atividades que a gente vai exercitando a matemática, né? Então, assim como a gente tem a fluência de idioma, do inglês e tudo mais, e a fluência você ir exercitando, né? Tendo contato e exercitando de todas as maneiras, né? Falando, escrevendo, lendo e tudo mais. Na matemática, a ideia é a mesma,
Então, atividades como conversa numérica, conversa de pontos, qual não pertence, a Lili trouxe também qual não pertence, uma série de outras atividades. Então, interessante também ver que as atividades de fluência estão chegando mesmo nas salas de aula, né? Estão indo até as crianças. É isso, gente. Obrigado, Ju. Obrigado, Priscila. Obrigado, Évila, Valéria. Eu estive coordenando a mesa, a sala em que as apresentações eram agrupadas pelo eixo 3, que nós havíamos pensado inicialmente, que tratava de formação inicial e continuada de professores e MM no ensino superior. Mas muitas das angústias e muitos dos desafios que apareceram lá já foram relatados aqui também pelas colegas, que tudo bem, nós já temos essa relação com a matemática, mas também nós queremos que essa relação com a matemática seja desenvolvida em outras pessoas, justamente porque nós não nos consideramos uma casta especial de pessoas que têm a capacidade de aprender matemática. É justamente o contrário, e, portanto, a gente tem que olhar para a questão da equidade e como que é possível termos o ensino de matemática de uma forma que seja acessível para todo mundo e que todo mundo possa desenvolver matemática em altos níveis, com condições adequadas e esforço. Nesse sentido, dois trabalhos tinham uma conexão, que foram apresentados, tinham uma conexão bem interessante, que foi o trabalho da Ana e da Camila. A Ana falou sobre a matemática é para meninas. Matemática, e eu já ouvi aqui no relato que também tivemos um outro trabalho tratando do mesmo tema, então depois troquem figurinhas aí sobre as pesquisas de vocês. Porque se a gente não muda também essa concepção desde a formação inicial, as meninas continuarão sofrendo essa pressão que é uma construção social de que tudo bem a menina não aprender matemática porque não é para mulher mesmo, né? Tudo errado, né? Assim, tem pelo menos umas 500 coisas erradas nessa frase que eu acabei de dizer. Então, pensar como que a gente muda também a nossa prática como professoras, professores e professores formadores de outras professoras, de outros professores, que é a realidade de bastante gente aqui também que está no encontro. Como que a gente já consegue alterar isso lá na licenciatura, ou no mestrado, ou na formação continuada, para que essas percepções errôneas que foram construídas socialmente sejam dispersadas. E mais ainda, de que matemática não é justamente esse dom, porque se a gente ensina de uma determinada maneira e 3 pessoas apenas da sala aprendem, não significa que só 3 pessoas da sala são capazes de aprender, mas talvez a maneira como está sendo ensinada a matemática é que conseguiu atingir apenas 3 pessoas da sala, ou são 3 pessoas que aprenderiam independente de qualquer metodologia que fosse apresentada. Se você deixasse essas 3 pessoas lendo um livro na biblioteca, talvez elas aprendessem a mesma matemática do que o tempo que elas perderam ali na aula de matemática da escola. Então, ao trazer esse problema à tona, a gente tem que olhar justamente para isso que é o incômodo geral causado aqui e trazido por todos nós, por todas nós. A matemática tem que ser para todo mundo. Mas, da maneira como ela é ensinada, ela não alcança todo mundo. Não são as pessoas que têm que mudar. É a maneira de ensinar a matemática que tem que ser alterada. Então, estamos realmente num movimento aqui. Não somos as únicas pessoas que estão pensando sobre isso. Nós temos que também valorizar e reconhecer outras estratégias, outros movimentos que já aconteceram historicamente, mas aqui dentro do movimento de mentalidades matemáticas, a gente tem talvez um agrupamento de muitas ideias e de muitos princípios que fazem com que a gente possa trabalhar até mais profundamente e mais produtivamente por trazer tantas informações e tantas conexões.
tantos referenciais teóricos que a gente percebeu aqui nos trabalhos que foram apresentados, metodologias diversas, aquilo que a Ana Ali comentou ontem, né? Assim, aquilo que eu já fazia, eu descobri que tinha nome. E aí fica mais fácil de eu compartilhar com uma outra pessoa sobre aquilo que eu faço. Então, a gente já vai criando os nossos jargões aqui, né? Então, vamos fazer conversas numéricas. Bom, talvez há 2 anos atrás ou há 3 anos atrás, se você ouvisse essa frase, a sua pergunta seria: o que é conversas numéricas? Nunca ouvi falar sobre isso. Hoje a gente já pode, aqui num grupo razoavelmente grande de pessoas, falar conversas numéricas, trabalho em grupo, papéis, fluência numérica, conversas de pontos, princípios de MM, e isso já dispara um monte de sinapses aí em todo mundo, e a gente já tem um vocabulário mínimo estabelecido aqui, a partir do qual a gente pode realmente compartilhar essas informações. Então, no primeiro bloco das apresentações lá da nossa sala, o tema equidade foi muito presente. Então, temos que pensar que o nosso desafio é promover a equidade, e promover a equidade vai sofrer reações em uma sociedade que não quer ser equitativa, por diversos motivos, né? Cada um pode escolher aí o seu teórico de estimação para combater a sociedade, mas a sociedade tal como está, não está boa. Uma sociedade que fala que matemática não é para meninas, uma sociedade que fala que matemática não é para pessoas negras, uma sociedade que fala que matemática não é para pessoas pobres, periféricas, não é a sociedade que nós queremos. Portanto, nós temos que usar do potencial que nós temos, já que essa própria sociedade nos coloca numa posição de status significativo, de, professor de matemática é inteligente, tá, então ouça o que eu estou dizendo. Né? Assim, eu vou me valer justamente desse status que me colocaram e com o qual eu não concordo, mas já que ele está aí, então ouça que a matemática é para todos. E aí vai gerar um paradoxo na cabeça de uma pessoa de mentalidade fixa. Né? Talvez exploda alguns cérebros. Aí. Tá, mas ele é o mais inteligente, mas ele está falando que é para todo mundo, então todo mundo é o mais inteligente, então gera um problema lógico. Né? Aí dá aqueles memes assim. Né? E agora? Né? O que eu faço com toda essa informação? Mas a equidade foi realmente um dos pontos principais lá da nossa sala de apresentações. E o outro tema bastante importante foi a formação continuada de professores. Né? Então, tivemos as apresentações que se dedicaram bastante a falar como que a gente consegue, também com colegas que já estão na prática, às vezes com bastante tempo de prática, reconhecerem que aquilo que já fazem talvez precise de um aperfeiçoamento, que precise de uma mudança, que precise conhecer coisas diferentes que vão melhorar justamente a sua própria prática num cenário que muitas vezes, talvez na maioria das vezes, é cruel para o profissional da educação, que é cumprir uma quantidade enorme de obrigações ali, de formulários e de planilhas e de slides errados que tem que passar e de sites onde tem que entrar e de avaliações que tem que fazer e semanários para preencher. Como que a gente consegue também, com os princípios de mentalidades matemáticas, aliviar, porque resolver não vai, mas aliviar um pouco essa pressão também da vida cotidiana, do dia a dia da sala de aula e do fora da sala de aula também, né? do tempo que cada um gasta em casa preparando aulas e corrigindo provas e preparando provas e se preocupando com suas alunas e com seus alunos, como que a gente consegue oferecer MM também como um suporte para isso. E MM sendo oferecida não só como metodologia, como técnica, mas como comunidade constituída. Né? Essas relações que a gente tem conseguido desenvolver e que nos dão um suporte de saber,
tá, isso que eu estou fazendo, outras pessoas também estão, outras pessoas também acreditam, e se eu tiver alguma dúvida, se eu tiver alguma dificuldade, eu consigo perguntar, eu consigo interagir, consigo ter um ombro para encostar, nem que seja só para dar aquela desabafada, né? De assim, pô, preparei uma tarefa tão legal, o coordenador da escola me proibiu de fazer. Ou tinha lá uma atividade excelente, mas tive que passar slide. Nisso daí a gente vai tentando encontrar também as brechas no sistema, fazer as nossas insubordinações criativas e com isso preencher esses espaços. Então foram 2 trabalhos que foram apresentados nesse segundo bloco da nossa sala, que falaram sobre a formação continuada de professores, em especial de professores generalistas, professores e professoras generalistas, né? Então, pensar em como também mentalidades matemáticas pode ser uma via de acesso para justamente quebrar esses estigmas de que só o professor especialista é que é capaz de ensinar matemática de uma forma adequada, quando, pelo contrário, na maioria das vezes, quem consegue efetivamente atingir ali o aprendizado da infância é o professor ou a professora generalista que está nos anos iniciais. Então, apesar de a gente estar na sala que estava falando do ensino superior, a gente acabou tendo conexão também bastante forte aí, pelo menos por uma via indireta, né? Pessoas que se dedicam à formação continuada de professores e professoras que atuam nos anos iniciais. Bom, com isso, nós temos os relatos aqui das mesas presenciais e abrimos para perguntas, considerações que vocês tenham a fazer a respeito do relato das salas presenciais. Em seguida, a gente troca a mesa aqui para termos a apresentação dos trabalhos que foram de forma remota. Eu sou Pâmera, professora há 18 anos e sou baiana. Estou muito feliz em estar aqui para a minha realização de um sonho. E só reforçar a questão da menina na matemática, né, que foi o que vocês comentaram. E eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Foi a proposta que eu trouxe, uma outra colega também, que eu depois vou sentar com ela. E só reforçar mesmo, porque é gritante. E precisamos falar sobre isso. E, assim, estamos em um grupo pequeno, a título de Brasil. Somos pequenos, que não é nem 1%, bem menos que isso, né? E que possamos passar adiante esse pensamento de que a matemática é para todos, né? Todos a gente utiliza para a questão do gênero mesmo especificar. E é gritante, é importante. Precisamos falar sobre isso, precisamos dar vez ativa para a menina, para que tenhamos mais meninas mulheres como Pâmera, mulher na matemática. Obrigada. E aí eu fiquei pensando aqui que a gente fala muito do, né, anos iniciais, anos finais, e a infância, né? Eu não sei se tem algum professor aqui que trabalha com infância e já desenvolve esse projeto, porque eu acho que tem que começar lá no início, sabe? Então, eu falo muitas vezes, eu gosto de dar aula para o 6º ano, mas eu não tenho muita energia, não. Mas eu gosto porque eles topam a transformação. Eles conseguem enxergar a matemática no dia a dia, que ela é diferente, que ela é experimental, que ela é investigativa. Quando eu pego os meninos do 9º, para você derrubar todos os traumas, para você mudar a mentalidade deles, para que eles saiam da mentalidade fixa, isso é muito difícil. Então, se a gente tivesse mais educadores da infância envolvidos no mentalidades matemáticas, talvez a gente não chegasse lá, às vezes, no ensino médio, com, né, todos esses problemas. Então, eu queria perguntar se tem algum professor aqui que faz da infância, né? E aí, ou se tem alguma linha para essa área. Ontem nós tivemos o relato, né, da rede de Itu, e eles já aplicam mentalidades matemáticas desde a educação infantil. Eu acho que elas não estão aqui hoje, né? Mariana e Juliana não estão.
E, assim, foi muito lindo, porque, sabe, respeitaram cada idade, né? Acho que eles chamam de fase 1 e fase 2. Então, eles já têm esse trabalho, né? Conhecem das fases de desenvolvimento das crianças e eles puderam aplicar de uma forma muito linda, né? O trabalho com o corpo. Então, foi muito bacana. Depois, né? Acho que tem um contato na ficha, né? E aí, se vocês quiserem entrar em contato, para eles falarem um pouquinho mais. Vou lá aqui dentro também para falar sobre educação infantil. A gente, na verdade, também está começando agora uma linha, né, de estudos sobre MM na educação infantil. Inclusive, a gente já tem um grupo montado, então quem tiver interesse em explorar mais sobre os estudos de MM na educação infantil, por favor, também já escreva, mande para a gente uma mensagem. A gente vai... Semana que vem, na verdade, essa semana, a gente já vai fazer um lançamento de um programa lá no estado do Mato Grosso do Sul, focado em formação de professores, começando a estudar esses campos de experiências na educação infantil. Então, por isso que a gente já está criando esse grupo. Quem tiver interesse também em saber mais, por favor, entre em contato. E só também comentando, né, que a proposta é termos disponibilizado posteriormente os trabalhos completos que foram apresentados aqui. O comitê científico vai entrar em contato com as pessoas que apresentaram os trabalhos. Eu sei que escrever 2 páginas foi um suplício, porque vocês tinham certamente muito mais para dizer do que 2 páginas. Então, agora vocês terão a oportunidade de escrever trabalhos um pouco mais longos para deixarmos disponível para todo mundo que participou do evento e todo mundo que não participou do evento poder ter aí um repositório de trabalhos acadêmicos, científicos, de relatos de experiência voltados a mentalidades matemáticas. E aí, mais um meio de traçarmos essas redes de compartilhamento. Quando a gente se depara com esse desafio de ensinar a matemática, a tendência que a gente tem é reproduzir aquela matemática que a gente aprendeu e que, pelo menos na minha experiência, não foi uma boa matemática para mim, né? E aí, quando a gente entra em contato com uma nova forma de pensar a matemática, e aí a gente se sente acolhida, né, por essa matemática, e aí a gente vê que tem um outro caminho, que talvez as pessoas não, as crianças não precisem passar pelo que a gente passou pela matemática. Eu acho que é aí que está a grande transformação, né? E aí a minha preocupação muito grande com as professoras dos anos iniciais, né? Porque eu me senti autorizada a falar sobre matemática depois que eu entrei no mestrado, né? Ontem a gente discutiu sobre isso. E, assim, a minha preocupação de que as professoras tenham acesso, né, a esse conhecimento e se sintam autorizadas e se entenderem como pesquisadoras, como professoras pesquisadoras, e você não precisa estar no mestrado para isso, né, porque você pode ser uma pesquisadora da própria prática, e de que essa transformação precisa passar, né, pelas pedagogas, tanto na formação inicial, né, que aí é o mais desejado, né? Mas pensar que essas professoras estão na sala de aula, estamos na sala de aula, e muitas vezes não tivemos essa boa relação. E aí, para mim, assim, ficaram 2 palavras desse encontro, né? Equidade e acolhimento. Porque me senti muito bem recebida aqui, muito acolhida, e pensar que todo mundo, que todas as professoras possam ter essa mesma sensação, assim, que hoje eu tenho com a matemática. Dessa transformação e pensar que todas as crianças, e aí as meninas, né, principalmente, tenham essa sensação na escola, né, de que sim, a matemática é para a gente, né, é para todos. Então, é só isso, só agradecer e compartilhar a minha impressão. Obrigada. E algo que assim me chamou também a atenção, né, é essa questão que a gente vem enfrentando há muitos anos. Eu não tenho 42 anos, mas admirei a professora ali que tem em sala, né? Mas eu tenho 28 anos na universidade, dos quais 11 eu tive a oportunidade de estar na Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, trabalhando exatamente com educação infantil e anos iniciais por conta do regime de colaboração com os municípios. E eu aprendi muito. Eu digo que eu sou uma Cláudia antes de ter ido para a Secretaria de Educação, que eu era a Cláudia mais professora da universidade, eu sou professora de psicologia nos cursos de licenciatura. Então, eu trabalhava com psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem, né? Trabalho ainda, porque eu já voltei, e eu ficava impressionada, porque os meus alunos da licenciatura em matemática, né,
diziam assim para mim: professora, a gente vai ter que voltar para a universidade depois para fazer a especialização no ensino de matemática. O que eu estou aprendendo aqui de matemática, talvez os cálculos, as análises, as álgebras lineares e etc., não vão me servir para eu ensinar nos anos finais nem no médio. Isso em 96. Eu voltei esse ano para a universidade e eu ainda ouvi a mesma fala. E aí eu me assusto um pouco, né, por conta disso, mas a gente tem um curso de pedagogia da licenciatura, gente, que começou nos anos 2004, 2005, e a gente fez questão de, na licenciatura em pedagogia, colocar 4 componentes curriculares em matemática, para encantar essas professoras de pedagogia, né, em relação a essa questão da matemática. Minha área de pesquisa é psicologia da educação matemática. Eu não sei se todo mundo conhece, mas é uma área de pesquisa que internacionalmente se reúne todos os anos, no meio do ano, com psicólogos, com pedagogos, com licenciados em matemática, com matemáticos, né, para discutir isso, para discutir como é que a gente pode tornar essa matemática bela, criativa, né? E assim, eu me encantei com mentalidades quando eu fiz a primeira turma do PED Brasil aqui em 16, 17, eu conheci o Siddhartha nessa época, né? Mas assim, minha estreita relação com a IAGEN, a quem eu agradeço muitíssimo, vem de uns meses para cá, quando eu voltei para a universidade e retomei esse quadro e fiquei um pouquinho assustada, né? Porque eu disse, além de pensar, né, que a gente discute tanto perspectivas mais construtivistas de aprendizagem, né? Então eu ficava falando de Piaget e Vygotsky, eles saíam da aula e iam para a aula de análises complexas e eles faziam: professora, não adianta nada aquilo que a senhora diz, né? Então, assim, eu estou querendo trazer essa reflexão porque eu gostei muito da fala de Juliana, tanto ontem quanto hoje, né? Ela que agora também está, né, se constituindo mestre, né? E dizer assim que, de fato, eu acho que a gente tem que comungar numa comunidade de aprendizagem que insira tudo isso, né? Que insira, por exemplo, a perspectiva que eu abraço desde sempre, não foi só da minha formação em mestrado e doutorado, mas desde que eu era já da graduação de psicologia, que é exatamente que tem tanta beleza nessa matemática que se aprende na educação infantil e nos anos iniciais, mesmo que a gente não esteja falando de conceitos, né, de ideias matemáticas, mas que a gente privilegie isso com as crianças que estão agora, né, nessa etapa, para que elas cheguem nos anos finais e no médio encantadas e que possam, posteriormente, gostar tanto, sabe, Juliana? Que possam... eu quero ir para uma licenciatura em matemática, eu quero ser professor de matemática. Tem tanta coisa boa aí, né? Porque a gente sabe que o desencanto está meio geral, né? As turmas começam grandes e terminam pequenas, né? Na licenciatura. Então, muito obrigada, professor, viu, Henrique? Gostei muito também da sua fala e dizer que a Universidade Rural está tentando fazer um pouquinho de diferença, mas que a gente juntos pode fazer mais, né? Pelo esse Brasil afora. Obrigada. Obrigado, Cláudia. Realmente. Realmente a gente tem que intervir em todos os espaços possíveis, né? Na formação inicial, na formação continuada, nos nossos momentos de compartilhamento e de todas as maneiras que a gente conseguir. Quero agradecer Priscila, Évila, Juliana, Valéria novamente, e agora nós vamos convidar o Fábio e a Janaína para compartilharem sobre a sala 6, que foi a nossa sala online. Bom dia a todos e a todas. Então, inicialmente, eu quero agradecer o Instituto pelo evento, pelo convite de estar aqui hoje e pelo incentivo também para que eu estivesse aqui hoje, porque por um momento eu quase desisti, enfim, mas acabou que deu certo e eu estou aqui. Então, na sala de ontem, foi uma sala híbrida, como falou o Henrique, então nós tivemos diversos eixos, os eixos foram tratados lá, e várias temáticas, além das temáticas, as discussões eu coloco como ênfase
da importância, né, das observações feitas após cada fala, das perguntas, dos questionamentos. Então, só para destacar, a gente teve, por exemplo, um dos trabalhos que associava e relacionava resolução de problemas com atividades ou com as práticas das mentalidades matemáticas. Nós tivemos o relato da maleta, do projeto, né, Maleta de Mentalidades Matemáticas. Nós tivemos também relatos e observações sobre piso baixo e teto alto. Então, nós tivemos aqui uma colaboração muito importante aqui dessa primeira mesa que esteve lá conosco, discutiu. Então, foi muito importante, né? Tivemos trabalhos que ressaltaram, por exemplo, o aspecto visual no estudo dos números primos, né? Que a gente, de modo particular, eu estudei os números primos na escola, somente números, né? Só os números, não tem uma representação, o que é que isso importa? Que diferença, se eu fosse criar um padrão visual para representar um número primo, que padrão seria esse? Como ele estaria revelado? Como seria o padrão de um número primo? Né? A exaltação no erro, né? Na pesquisa acadêmica, né? Por meio de uma atividade do papel diamante. Né? Então, como é que essas atividades, além da sala de aula, além das atividades que nós podemos fazer isoladamente na sala de aula, então foram tratados desde ações desse tipo até, né, até a gente chegar nas pesquisas acadêmicas, né, como o professor da universidade, como é que ele está enxergando as mentalidades matemáticas, que potencial ele vê nas mentalidades matemáticas, que tipo de abordagem ele está fazendo em sua sala de aula. Eu me arrisco até com uma pergunta que vocês podem achar de pouca importância, mas eu acho extremamente importante e reflexiva, que é a seguinte pergunta, e eu vou pedir a todos e todas aqui que levantem a mão sem hesitação quem mudou a sala de aula após mentalidades matemáticas. Então, isso daí é um exemplo do que a gente tem da transformação que são as mentalidades matemáticas na sala de aula, no ensino de matemática. A professora há pouco mencionou sobre o processo, né? Eu estudei isso, professora, em análise flexa, isso daí não serviu de nada. Então, a gente passa por isso todos os dias, professor. Eu sou professor da universidade, eu já passei por diversos níveis de ensino e de atividades matemáticas fora e dentro da universidade. Então, de tudo já participei. Olimpíada, Enem, projetos de inclusão, acessibilidade, enfim. Eu sou curioso e eu gosto de participar, então eu tive a oportunidade de participar já em diversas instâncias, em diversos níveis, e eu percebo que agora, que a gente tem a oportunidade de, na universidade, esse aluno que está lá na aula de análise complexa, ou seja lá qual for outra disciplina da matemática pura, ele chegar e fazer observações do tipo, olha, isso daí pode ser abordagem, eu tenho abordagem também das mentalidades nesse ponto. Então, a gente já tem um domínio de quem conhece, de quem já teve a oportunidade de ser apresentado às mentalidades matemáticas, a gente já tem um domínio de cativo, de você olhar para as mentalidades e perceber que, olha, é bom para a sala de aula, dá certo para o ensino, dá certo para a educação, né? E que esse reflexo, ele gira e ele vai se expandindo e ele vai chegar também, ou já está chegando, em atividades da matemática na formação inicial, lá na universidade, né? Não só, né, nas especializações, nas capacitações, nos cursos de formação que a gente faz, mas também na formação inicial.
Então, só falando, né, de outros tópicos, né, continuando aqui nas oficinas, nós tivemos ainda relatos de como você trabalhar a literatura, a leitura de textos na educação infantil, né, como você dá uma abordagem frente ou com ênfase nas mentalidades de crescimento, né, nos padrões e organização numérica e matemática. Nós ainda tivemos, enfim, atividades também com ênfase no protagonismo do aluno. Então, isso também foi mencionado. Então, dentro dessa discussão e desses trabalhos que eu considero poucos, para o tamanho e para a capacidade que a gente tem nas mentalidades matemáticas, mas nós tivemos em algum momento mencionado e citado cada uma das características dos ideais e das práticas de mentalidades matemáticas. Então, enfim, né? Eu ainda, né, observei que o mais importante na sala, e uma pergunta que ficou implicitamente feita por todos, e, ao mesmo tempo, respondida, é o seguinte: naqueles depoimentos, naqueles relatos, os questionamentos que foram surgindo, que em algum momento nos surgiu também, onde cabe MM? Então, cada parcela daqueles relatos que eu escutei, né, que elas nos ajudaram, né, Janaína, com as observações também, eu via fragmentos ou coisas muito complexas que estão associadas aonde cabe as mentalidades matemáticas, assim como com quais atividades eu posso trabalhar e transformar para utilizar ideais e práticas das mentalidades matemáticas. Então, eu agradeço a todos, né? Vou passar agora a Janaína. A Janaína foi uma parceirona também nessa atividade também, então foi muito legal. Não conhecia a Janaína, conheci hoje. Hoje não, nesse momento. Então, obrigado a todos. Janaína. Bom dia. Eu acho que muito do que ficou nesse trabalho foi a questão da comunidade de aprendizagem docente. A gente fala muito de comunidade de aprendizagem entre as e os estudantes, e aqui a gente está construindo uma verdadeira comunidade de aprendizagem docente. Ter esse formato híbrido, em que a gente escutava diferentes sotaques, pessoas de diferentes lugares, eu acho que evidenciou como mentalidade está chegando em muitos lugares, e como a Pâmela falou, a gente espera que chegue em muito mais. A gente não é nem 1% de professoras e professores do Brasil, mas é isso, mentalidade está chegando em muito lugar, e a gente está construindo uma comunidade de aprendizagem docente interessada em mudar a educação no país, a educação matemática e a educação como um todo, né? Eu acho que muito do que trouxeram ontem é que o Mentalidades ele vai para além da matemática. Ele se torna quase uma filosofia de vida. Quando a gente pensa na mentalidade fixa, mentalidade de crescimento, uma vez que você tem contato com esse assunto, você não muda mais aquilo, você não pensa mais naquilo só para matemática, você pensa para a sua vida. E eu acho que muito do que ficou também é isso. A gente tem essa comunidade de aprendizagem docente e o fazer pedagógico não é sozinho, não é solitário. A gente precisa disso aqui, a gente precisa de todos nós para o fazer pedagógico. Muito da nossa sala, como o Fábio falou, misturou os eixos, então a gente tinha gente falando de anos iniciais, anos finais, estudantes de licenciatura em matemática, acadêmicos, professores pesquisadores que não estão em sala de aula e professores pesquisadores da sala de aula, da prática, como a Juliana trouxe também. Então, é isso, a gente precisa envolver todas essas esferas para que a gente possa realmente mudar a educação. Eu acho que muito que ficou para mim dessa sala foi isso, né, Fábio? Obrigado, Fábio. Obrigado, Jana, pelas observações. Essa dupla teve que assumir o maior desafio dessa sessão de apresentações de trabalho, que foi fazer lá todo
o jogo de cintura com as apresentações online, passar os vídeos. Então, desde já, um obrigado especial a vocês, porque conduzir a sala presencial foi muito mais fácil do que o que vocês tiveram que enfrentar. Mas quisemos, desde o início, no planejamento deste evento, que a gente tivesse a oportunidade de alguma participação online. Não pensamos no evento todo de forma online, porque a gente já está um pouco saturado de coisas online, sofremos já isso nos últimos anos, e a gente queria saber se a gente tinha costas ou não, né? E precisava conhecer a comida, e a Paty queria ir na 25 também. Então, fizemos questão de que o evento fosse presencial. Isso foi uma conversa inicial do comitê científico, de que não abriríamos mão de um evento presencial, sentíamos necessidade de nos reconhecer e de nos conhecer. Né, o que a Jana comentou aqui sobre comunidades de aprendizagem, eu acho que a gente tem aqui mesmo uma observação do que nós somos, de quem nós somos, e dos nossos sotaques, e que mesmo com todas essas diferenças, tem o que nos une. Então, mas, por outro lado, a gente percebia também a importância de respeitar os momentos e as condições de outras pessoas que não conseguiriam vir aqui para São Paulo para apresentar seus trabalhos, mas que têm trabalhos magníficos a serem apresentados, e o evento precisava dar conta disso também. Então, se por um lado fazer o evento todo híbrido ficaria também um pouco dispendioso, pelo menos essa sessão de apresentações de trabalho nós conseguimos garantir, e eu percebo pelo relato aqui do Fábio, da Jane e das pessoas que puderam acompanhar, que foi um sucesso. Então, que bom que vocês toparam esse desafio. Temos poucos minutinhos, mas temos alguns minutinhos para fazer perguntas, comentários. Quem acompanhou ou ficou interessado, João tem uma pergunta ali, e aí na sequência vocês podem levantar a mão e a gente vai levando o microfone. Diga, João. Bom dia a todos, meu nome é João, eu sou licenciando em matemática, estou terminando o curso e minha cabeça está fazendo diversas sinapses, né? Cada vez mais apaixonado por mentalidades matemáticas. Eu ainda não entrei tanto com a prática dentro de sala de aula, mas eu vi diversos relatos aqui, e complementando a fala da Jana, do Fábio, que eu percebi muito, tanto ontem quanto hoje, é que todos têm a preocupação do fazer pedagógico desde da educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio, na faculdade com a formação de professores. Então, eu acho que é muito importante a gente fazer esse fazer pedagógico entre todos, porque o professor do ensino médio ele precisa do professor do ensino fundamental, o professor do ensino fundamental precisa do professor da educação infantil. E eu acho que a gente trocar, compartilhar ideias é super importante para que a gente consiga cada vez mais alcançar níveis maiores, alcançar tetos altos cada vez maiores. Então, estou muito satisfeito, muito feliz com esse evento. Eu participei já nos anos anteriores do online e com certeza o presencial foi uma experiência completamente enriquecedora, e com as trocas de ideias que a gente teve, foi muito bacana. Então, só tenho que agradecer a todos. Obrigado, João. Para mim, eu sempre fui a professora doida. Então, esse movimento para mim era algo comum para mim, né? Para mim. Então, a professora novinha, porque eu era mais nova da escola, depois que acabar a força dela, ela vai parar com essas coisas que ela faz. Os professores mais, né, antigos ficavam falando para mim: nossa, vai ela tirar esses meninos da sala de novo, levar tudo lá para fora para ficar medindo os espaços. Então, para mim, quando foi, né, eu conheci do curso, eu ficava: nossa, mas é uma coisa que eu já estou fazendo, já estou praticando, mas eu não falo para ninguém, não escrevo, não demonstro. E como vocês mostraram para a gente, que eu acho que não sou a única que tem medo de mostrar o que faz, o quanto é importante e que isso não é comum, né? Tá muito, eu não tinha essa visão do país todo que
esse ensino da matemática palpável, que me preocupa muito, está tão distante de muitas outras pessoas. É porque eu estou numa comunidade em que isso, para mim, é comum, lá onde eu trabalho, graças a Deus, e que topam tudo, né? Qualquer coisa que eu falar, a diretora abraça. Mas que essa realidade não é comum para 99% do nosso país. E quanto isso é importante. Então, eu só tenho a agradecer, a me desculpar, e que vamos se inscrever aí para o próximo ano. Tenho muita coisa para mostrar. Obrigada, gente. Então, eu vou fazer só um comentário que eu me enxerguei também, me vi nesse depoimento da Carla. Eu também fui professor da rede, né, há quase 20 anos. Não é porque eu sou velho, não, gente, porque eu comecei cedo, entendeu? Então, teve um momento, Carla, que a coordenadora, né, naquelas passagens entre sala de professores e sala de aula, eu passei por ela e disse: e aí, professor, vai dar aula de quê hoje? Eu olhei para ela e disse: como assim, professora? A coordenadora. Não, porque um dia o senhor leva material de biologia, outro dia de geografia, outro dia de química. Eu sei que o senhor vai dar aula de alguma coisa, menos matemática, né? Então, eu já passei, né, por depoimentos desse tipo, e aí eu me enxerguei também quando você falou, né? Eu me identifiquei, né, como o professor louco, né, doido, né, que estava lá, né, na escola dando aula de tudo, né, menos de matemática. Obrigado. E o que é que eu vou falar? Eu sou da matemática. A minha origem é da matemática. Faço matemática pura ainda. Faço mentalidades. Dou aula de matemática pura, dou aula de mentalidades. Então, é um pouco aquela dualidade. E quando as pessoas às vezes falam, para que é que eu preciso de análise complexa? Precisa. Como é que chego ao teto alto? Como é que nós chegamos ao teto alto se não tivermos a ferramenta? Então, eu acho importante e acho que não podemos ir para aquela conversa fácil. Ah, não, o currículo precisa ser só oba-oba, é tal história. Não, não precisa. Eu tenho que ver a intencionalidade das coisas. E se eu não souber matemática, eu não consigo ver a intencionalidade das coisas. Então, nós precisamos de ensinar nos nossos currículos matemática adequada. Tudo bem, eu não vou ensinar análise complexa ao professor do Fundo 1, não é ao pedagogo. Mas eu tenho que ensinar mais matemática do que ensino hoje. Outra matemática, com uma outra visão. Eu não posso ensinar a matemática da decoreba, da fórmula, mas eu tenho que ensinar a matemática da argumentação, da demonstração, da generalização, da conjetura e mostrar que eu generalizo, eu faço uma conjetura e tenho que provar. E quantas vezes, e estão aqui muitos matemáticos, ao chegarmos à tentativa de prova, vemos que a nossa conjetura falhou. E quando disseram um doutorado, meu Deus, o que é que acontece? Temos que procurar outra conjetura. Então, é um trabalho, e o trabalho do matemático, embora seja um trabalho colaborativo, como se fala, e em rede, hoje em dia muito facilitado, não é? É muito sofrimento individual. A pessoa está ali, eu costumo brincar e digo, gente, para fazer um doutorado em matemática, é teorema que tem que surgir, tem que provar. Os nossos miolos vão se fundir, até brinquei, sai tipo mercúrio, não é? A massa cinzenta vai para cima da mesa. E tem alturas que não sai nada. E aí vamos às representações. E quantas vezes, por exemplo, o meu doutorado, eu fiz em teoria algébrica dos grafos, trabalhava com matrizes. E as matrizes são uma coisa muito... Matrizes 0,1, não é? Uma coisa assim bem estranha, zeros e uns, zeros e uns. E aí eu arranjei um modelo para visualizar aquilo. E eu fazia, na altura ainda não tínhamos a facilidade do GeoGebra e não sei o quê. O que é que eu fazia? Fazia em papel vegetal, em cores diferentes e sobrepunha, fazia aquelas... E via, e dizia, meu Deus, é isto aqui. Ainda hoje eu faço algumas coisas no GeoGebra e mexo, e quando eu começo a mexer, começo a ver. E digo, tenho aqui um produto cartesiano, meu Deus, como é que eu não tinha visto antes? Então, essa questão é uma questão que eu acho muito importante. E eu estava ontem conversando com o Tiago e hoje com a menina que nos trouxe até aqui sobre a importância da formação de matemática. E todos aqueles que fizeram pedagogia, que estão apaixonados pela educação matemática, tentem ir aos fundamentos da matemática. Uma lógica, uma teoria dos conjuntos,
e entender outro prisma. Então, eu fiquei assim um pouco preocupada que ficássemos com aquela ideia, não, vamos tirar do geometria diferencial para quê? Não, meu Deus, é fundamental. Nós estaríamos aqui se não houvesse essa matemática a fazer o que nós estamos fazendo. Então, é um pouco isso. Mas, ao mesmo tempo, vamos levar este movimento para as universidades. Nós não precisamos que se considerem únicos, que o nosso professor de análise complexa se considere o cara, porque é o professor de análise complexa. Não, não é. Então, essa coisa, não é? De irmos para lá, para as universidades, e fazer esse tipo de trabalho é difícil. Eu sei, todos nós que estamos aqui sabemos, até porque essa coisa de nós, o nosso ego gosta de ser massageado. Alguém dizia que eu sou a pessoa mais importante, pessoa de matemática, não preciso fazer nada, não é? Nem preciso provar nada, porque já tenho lá o carinho. Matemática é como ser médico, não é? O médico lida com a vida e com a morte, ele é o detentor do poder. Advogado tira da prisão e nós somos matemáticos. Então, estamos acima deles todos, não é? Porque eles não entendem matemática. Então, essa coisa aí, eu acho que nós temos que desconstruir essa imagem, não é? Essa ideia, fazer os movimentos todos das meninas. Eu sou pioneiro, estava a mostrar aqui, dessa coisa do cracking the code, vamos lá, levar as meninas para o STEM, fazer com que as mulheres se empoderem, nós fazemos o que queremos e que os homens se empoderem também, porque há muitas áreas que os homens dizem, não, porque não é de menino, não, vamos ter que fazer essa troca. E, de facto, essa coisa das mentalidades é isso. Estarmos sempre a crescer em movimento, sempre a crescer, sempre a crescer. E, vou eu com o discurso agora de ver a luz, não é? E tentar trazer aquele coleguinha, aquele amigo, nós temos sempre na escola, aquela pessoa que ouve, não é? É difícil, mas há sempre um que ouve. E aí vamos mostrando uma atividade, olha que legal que foi, não sei o quê, não queres experimentar? Tal, e pronto, aquela coisa assim. É isso, pronto. Obrigado, Lili. Eu acho que isso se conecta bem com o que a Marina apresentou ontem aqui, das atitudes matemáticas, né? Que às vezes a gente fica apenas centrado em matemática é ter precisão. Matemática é ter precisão, sim. Matemática é análise complexa, matemática é geometria diferencial, matemática é teoria de grafos. Só que ficar só em um dos hexágonos é muito pouco, né? A gente precisa também ter múltiplas estratégias, a gente precisa desenvolver as várias conexões. Então, é fazer com que realmente chegue na universidade até o ponto de que a gente ensine análise complexa com mentalidades matemáticas. E é exatamente nessa linha, né, que eu quero só complementar as falas que foram postas, porque se a gente assistir uma palestra, por exemplo, eu não recordo o nome dela, mas da mulher que foi ganhadora da medalha Fields. Ela tem uma apresentação sensacional e é quase que completar. Eu estou dizendo quase porque em algum momento ela vai colocar equações que não têm uma representatividade visual, mas ela é visual. Então, ela é toda, quase que toda visual. O modo como ela fala da matemática tem significado, né? Fernando Codar é alagoano, é de Maceió, estudou no Instituto de Matemática, onde eu estudei, e hoje ele é considerado por muitos matemáticos o maior geômetra em atividade, né? O Codar, cara, é um cara muito simples, não só no modo dele falar das coisas. Ele é um cara genial. Uma palestra do Codar é surpreendente a forma como ele simplifica a geometria que ele pesquisa por meio de representações visuais. Então, é uma coisa sensacional. Então, as mentalidades matemáticas estão, sim, né, na matemática pura, mais desenvolvida, né? Só em alguns momentos, né, que a gente, às vezes, a gente se acomoda, como o Henrique falou, a gente fica preso ali não abre, né, as possibilidades, o aprofundamento, a interpretação, né, do significado daquilo, né? Mas estão lá, né? Valeu, obrigado. O nome, eu acho que a minha pronúncia vai estar equivocada, mas é a Miriam Mizarcani, né?
Bom, nós estamos ainda com tempo, Camila? Sim? Podemos mais uma pergunta. Se alguém, ou alguma consideração, se alguém tiver. E a nossa comunidade de aprendizagem docente, essa aqui, como é que isso vai continuar? Né? Como é que vamos continuar nos falando e apresentando os nossos relatos e explodindo o cérebro cada hora que alguém fala alguma coisa, né? E falando, nossa, vou fazer isso na minha sala de aula, já vou remixar essa atividade para aplicar. Então, e essa comunidade, como é que vai ser a continuidade disso? Então, você já antecipou a pergunta que nós iríamos fazer para vocês, e que bom que isso acontece, né? Quando o aluno resolve o exercício de uma maneira mais elegante do que aquela que eu mesmo tinha pensado, é porque eu proporcionei a oportunidade para uma mentalidade de crescimento. A gente já ia comentar um pouco sobre isso no encerramento, mas queremos mesmo que essa comunidade continue e que não seja só anualmente ou esporadicamente em eventos, mas em atividades constantes. A resposta simples é fiquem atentos aos seus e-mails. Vocês cadastraram seus e-mails na inscrição aqui do evento. Nós faremos contato em breve sobre propostas de redes de trabalho coletivo e de continuarmos nos encontrando. Claro que não vai dar para ser presencial o tempo todo, a gente vai ter que se sujeitar a alguns encontros online, mas sim, queremos que essa comunidade que ontem e hoje finalmente se instituiu aqui nesse primeiro encontro permaneça. Obrigado pela provocação.